Bom pessoal, tô chegando, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias, eu sou Rilgley Fagundes, hoje é 10 de outubro de 2020, hoje é sábado, vem comigo aqui. Gente, na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Pessoal, é o seguinte, esta é uma matéria mais de análise, né, que geralmente eu trago sempre notícias, né, informações do que acontece, essas coisas. Mas esse texto eu achei tão interessante, não é o habitual que eu trago, mas eu achei interessante e queria compartilhar com vocês. Ele faz uma análise sobre a nossa atual conjuntura política. O título dele diz assim, ó: A Caixa Preta da Política, primeira parte, a busca. E eu achei muito interessante, tem a segunda parte, ela vai ser feita, ainda não sei. Quer dizer, não sei não, vai, né? Vamos ver aqui. Depois a gente pode trazer a segunda parte aqui. Mas eu achei bem interessante essa aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações, a descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Quando todo mundo está criticando o Bolsonaro por coisa A, por coisa B, estão deixando de enxergar as coisas que estão acontecendo no pano de fundo aí. Vamos lá? Presta atenção nisso aqui, ó. Este é um artigo em duas partes. Aqui é a evolução histórica, a busca da Caixa Preta da política. Perdão, gente, eu pulei aqui uma parte aqui, ó. Aqui, agora sim. Trago aqui a versão da trend que postei no Twitter. Não sei como é que fala esse nome. Trend, não sei. O objetivo é traçar um panorama de como chegamos ao atual estado de coisas e alertar do risco que corremos enquanto muitos ficam discutindo nomeação no STF ou sobre ironia do presidente. Muito se faz nas sombras da política. Presta atenção nisso aqui. Chamar atenção para você aqui rapidinho pra gente continuar. Chama atenção você aqui. Gente, presta atenção. Eu assisti o vídeo do Caio Coppola desses dias agora, onde ele criticou o Bolsonaro em relação à escolha do Cássio Nunes. Eu sempre falei pra vocês que eu tenho um pé atrás com ele. Eu acho que justificou o meu pé atrás com ele. Eu falei, porque ele criticou o Bolsonaro? Não é porque ele criticou o Bolsonaro. O mal não é criticar o presidente. O mal é você trazer justificativas para sua crítica com a intenção de dar a ela uma ideia que não existe. Primeiro ponto, gente, Caio Coppola, o que foi que ele fez? Ele criticou a questão da indicação do presidente Bolsonaro. Anexou aí a história de Gilmar Mendes, anexou a questão de Toffoli, anexou a questão de Flávio Bolsonaro. É bom entender que Flávio Bolsonaro não tem nenhuma denúncia contra ele. O próprio Ministério Público desmentiu a própria Globo, o Globo, quando o Globo disse que, ou foi o G1, que tinha dito que o Ministério Público tinha denunciado o Flávio. Ele disse, não tem elementos, não denunciamos. Não tem elementos, a própria Ministério Público fala. Mas aí ele anexa também essa história, ele faz igual a Cruzoé faz. E aí ele tenta justificar a crítica dele ao Cássio, né? Distorcendo alguns fatos e passando uma visão que não existe, dando a ideia de que Bolsonaro está afrouxando as rédeas, que Bolsonaro está se aliando à corrupção, coisas desse tipo. Só que, gente, ele é um cara inteligente, ele sabe que não é isso. Ele sabe que por trás dessa coisa toda existe muito mais a ser considerado. E um ponto que eu quero chamar a atenção a vocês. Gente, vocês prestaram atenção que a crítica desses jornalistas em cima de Bolsonaro é em cima da escolha e não em cima dos atos? Não entendi, Gley. O pessoal estão criticando a escolha do presidente sem esperar para ver quais são os atos de fato. E aí a nossa crítica não tem que ser em cima da escolha, você escolheu fulano, não. A nossa crítica tem que ser em cima dos atos de fulano. Por exemplo, o Sérgio Moro. Tivemos um período de crítica boa, depois tivemos um período de críticas ruim. Mas em cima de quê? Da escolha do Moro? Não, em cima dos atos do Sérgio Moro. Nós temos críticas em cima do Tarcísio de Freitas, e são críticas excelentíssimas. Pô, mas o cara é do governo Dilma e Temer. Nós temos pelo menos 2 ou 3 integrantes no executivo que foram do governo Lula, inclusive foi até escolhido por Lula, nomeado por Lula, no governo lá atrás, e estão fazendo um excelentíssimo trabalho. É isso que eu estou falando, a gente tem que visualizar, não é a nomeação. Quando ele fala aqui na questão das ironias, foi a questão do Bolsonaro falar que ele gosta da Lava Jato. Fez uma ironia, e aí deram ênfase a isso, e não estão dando ênfase ao que importa. Vamos continuar a matéria. Bom, este é um artigo em duas partes. Aqui é a evolução histórica, a busca da caixa preta da política. Vamos lá.
A segunda vai abrir a caixa preta, analisar sua origem e como funciona. Vamos lá. Quando o presidente da República precisar se justificar por fazer seu trabalho, é sinal que algo muito grave está acontecendo. Culpam a bússola... perdão, que eu perdi aqui. Aqui. Culpam a bússola por apontar o norte. É hora de parar para entender o quadro. Né? Aqui a fala do presidente, né, em relação a isso tudo. Bom, primeiro, ao longo da minha vida... Vamos lá, a fala do presidente. Ó. Primeiro, ao longo da minha vida parlamentar, nunca me preocupei com reeleição. Sempre exerci meu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele. Ou seja, se eu for um bom político, eu vou ser reeleito. Se eu fizer o melhor para o povo vai reconhecer, vai votar em mim. É tanto que o cara tá há 20 e poucos anos lá dentro. 30 nesse caso já, né? A fala do presidente. E essa fala do presidente aqui é em cima. Essa fala do presidente aqui geralmente foi em cima daquela questão da esquerda tentar vincular uma reeleição. Bolsonaro tá fazendo isso no Nordeste porque quer se reeleger. Bolsonaro tá fazendo isso no Centro porque quer se reeleger. Tudo agora é motivo de reeleição. À primeira vista, temos duas situações antagônicas. De um lado, Maia e Alcolumbre tentam tratorar a Constituição e o regimento interno para se reelegerem. Presta atenção nisso aqui. De outro, manobram claramente para retirar o estatuto da reeleição de postos do Executivo e, claro, atingir o presidente Bolsonaro. Então, casuísmo, bradam alguns, mas a situação é muito mais complexa do que um mero casuísmo. Para este intento, contam com uma ajudinha da esquerda, especialmente de FHC, o mesmo que moveu céus e terras para se reeleger e que agora diz, sem ficar corado, que errou. Na época que ele era presidente, ele não errou, agora ele errou. Vocês notaram aqui um detalhezinho? Maia e Alcolumbre brigam pela reeleição. Olha só o que o Bolsonaro está encarando, gente. Maia e Alcolumbre brigam para se reeleger. Em contrapartida, querem cortar a eleição do Executivo. Vocês sabem disso. A reeleição, na verdade. Né? Bom, vamos lá. Sua excitação em ajudar o país continua firme, como fez na Constituinte, em que comandou o texto do artigo 142, calando as Forças Armadas e dando poder ao PR para acioná-las. Hoje ele inverte aquilo que disse, mas é desmentido pelos registros. Sim. Continuando aqui, né? Sim, só o presidente pode aplicar o artigo 142. Alguns irão apelar, ainda que corretamente, ao ativismo judicial. A esquerda, sem ganhar as eleições, governa com a ajuda de outro poder. É bom lembrar aí a Rede. Só a Rede tem 60 ações no judiciário para derrubar, pedir explicações, enfim, contra o governo federal, né? Várias ações, como por exemplo a questão do DPVAT, né, que queriam obrigar a gente a pagar, como a questão dos pardais e outras medidas provisórias, outros decretos também que são questionados, um monte de coisa. A questão do ramagem, também que no caso foi atendido do PDT, né, e também a Rede também entrou com a ação do mesmo jeito. Né? Quer dizer, os caras perdem a eleição, mas tentam governar o país através do STF, do judiciário. E tal poder não se acanha. Falam abertamente sobre o alcance do ativismo judicial. Em diferentes partes do mundo, Supremas Cortes destacaram-se como protagonistas de decisões envolvendo questões de largo alcance político, políticas públicas ou escolhas morais em temas controvertidos na sociedade. Ou seja, atropelam os seus parâmetros e passam a atuar como um poder acima do poder executivo. A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois poderes. A postura ativista se manifesta por aplicação direta a situações não contempladas independentes de manifestação. 2. Declaração de inconstitucionalidade de atos do legislador, com critérios menos rígidos. 3. Imposição de condutas ou abstenções ao poder público, políticas públicas. Né?
São as formas que eles usam aqui. Isso em 2008. Atualmente, vemos outros demonstrarem que a ideia está a pleno vapor. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um... Aqui. Olha só, Alexandre de Moraes fala em afastar a maioria da tirania. Espera aí que agora eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui, para vocês terem uma ideia do que Alexandre de Moraes falou em relação. Para ele, tirania é a maioria do povo, né? Ele fala... Conflito entre as maiorias a maioria e as minorias, conflitos decorrentes de uma previsão de um direito, uma garantia fundamental, há necessidade de um árbitro. Há necessidade de um órgão imparcial para analisar. Madison, que foi o quarto presidente dos Estados Unidos, um dos articulistas dos federalistas, Madison dizia: toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria. O comentarista... Primeiro ponto, gente, aqui, essa crítica dele aqui, ele faz uma crítica sobre a tirania. O que é tirania, gente? Tirania, né, é a imposição de um grupo sobre um todo, ou de um sobre todos. Isso é uma tirania. Quando o Alexandre de Moraes fala ali na tirania da maioria, ele troca alguns valores, alguns pontos da história da questão do Madison. Madison não está falando da tirania ao povo. Se é o povo, não tem tirania, queridão. Se o povo é quem tem a maioria da opinião, ou que quer exercer o seu poder, não é tirania. Tirania é quando alguém se impõe contra o povo. Essa maioria relacionada aqui não é a maioria povo. E ele está criticando ali o povo e fala assim, tem que se controlar, tem que se calar essa maioria. Ele tá se referindo à questão do povo contra o STF. Quando o povo saiu às ruas e falou o quê? Fora STF, fora Alexandre de Moraes, fora... Aí ele entendeu que essa é a maioria tirana que deve ser calada, o povo. Só que se você pegar o contexto do Madison, e aí que você tem que entender da história, você vai ver que Madison não está falando desse contexto. É uma outra tirania. Não a tirania povo, porque o povo não é tirano, gente. Não, o povo não pode ser tirano, porque para ser tirano tem que governar. É alguém que exerce o poder sobre outros. Ora, se o povo, na verdade, é quem é representado, como é que ele pode ser tirano? Se ele está reivindicando simplesmente o que lhe é de direito. Então você vê que houve aí uma clara tentativa de... né? Mas vamos continuar. Isso é política, gente. É o que muita gente não enxerga por trás. Bolsonaro está lidando com esse tipo de situação. Mas toda essa mudança de paradigma, de padrões de conduta, aconteceram do dia para a noite. Não. Isto venha... não. Foi uma pergunta. Né? Isso aconteceu do dia para a noite? Não. Isto vem acontecendo há décadas, dia a dia, debaixo de nossas barbas, na maior obra de reengenharia social da história. E não só no Brasil. Vamos retroceder mais um pouco à época da Revolução Sexual. Dos anos 1960. Foi longe agora, hein? As feministas ganharam espaço. Em 1967, durante debate na TV, a então... Como é que é o nome aqui da mulher, rapaz? Deputada. Aqui, a deputada. É uma deputada, lembrei. Em 1967, durante o debate na TV, a deputada Conceição da Costa Neves não permitia que o coronel Fontinelli, da Reserva da Aeronáutica, respondesse suas agressivas investidas. Ele veio a falecer diante das câmeras, ao vivo. Daí pra frente, tudo mudou. A grade da programação tinha TV Mulher, Malu Mulher, Xênia e etc. Falavam da violência contra a mulher, os condenáveis crimes passionais. Claro que somos contra, é óbvio.
Isto, mas a fresta aberta contra a injustiça foi arrombada com força e a janela de Overton se moveu. Tem aqui né? Foi quando, em 1977, o divórcio foi instituído oficialmente no Brasil. Sim, em pleno regime militar. Salvo o melhor juízo, defensor da família. Não vamos nos ater à necessidade ou não do Instituto. Quero chamar a atenção para um momento em que a sociedade começou a ser acossada. Cadê? Quero chamar a atenção para um momento em que a sociedade começou a ser acossada. Esqueça a igreja. Chega de falar de pecado. Viva sua vida sem trauma, enquanto começavam a chamar bandidos de vítimas da sociedade, uma maligna manobra de valores de situações. Viver como se não houvesse o amanhã, mas sentir-se culpado devido à desigualdade social. Lembram dos hippies, gente? E aí, bicho. Os caras, paz e amor, né? Os caras tomavam banho de ano em ano, vamos fazer o que a gente quiser, entendeu? Transavam do jeito que queriam, nas barraquinhas, era cinco, era uma suruba, era uma orgia. Aquele nó danado, né? Enfim, continuando. Até chegarem ao golpe decisivo, o que interessava naquela altura é que todos tinham de ter uma opinião. Não importava qual. Se filmavam um parquinho infantil, chegavam a perguntar a uma criança o que ela achava. Eu gostei, dizia com a boca cheia de sorvete. E nós achávamos bonitinho. Percebeu que o foco mudou? Indiretamente, era como se dissessem: chega de fatos, esqueça a ciência, o que importa é como você se sente. Chegaram a criar um programa de TV chamado Opinião e diziam: não confie em ninguém com mais de 30. Escutei muito esta frase. Por quê? Com mais de 30, a pessoa conseguia entender o que era o comunismo. E isto não poderia acontecer. Isso nos traz a esse período momento. Isso aqui faz... gente, pra você ver como as coisas são hoje em dia. O que é que a esquerda... Qual é o grupo que a esquerda tem focado? As pessoas mais velhas? Não, os jovens. Por quê? Porque os jovens dessa geração não conheceram o país antes de Lula. Os jovens de hoje, de 20 anos, os jovens de hoje, de 17, 18, 19, que são a fonte da esquerda, não conheceram o Brasil antes de Lula. Você pode pegar aí, eu tenho hoje 41, vou fazer 42 anos esse mês, eu peguei, antes de Lula, ainda peguei ali minha juventude, até meus 20 e poucos anos, 23 anos mais ou menos, 22, né, por aí, eu peguei, o governo Lula entrou mais ou menos nesse período. Eu conheci a história do país antes desse período, eu sei o que era isso. Então é óbvio que essa turma hoje, por que essa turma não vem procurar um cara como eu? Porque um cara como eu conheceu aquele período, sabe que sentar conversar comigo, das duas uma. Ou vai sair frustrado, ou vai se converter pro meu lado e vai vir, né? Não vai dar certo, né? Ou eu abro os olhos do cara, ou o cara sai frustrado, das duas uma. Porque eu não vou cair no papo da esquerda. É a mesma coisa lá, ó. Não confie em ninguém mais de 30, porque pessoas mais de 30 viveram antes dos anos 60 ali, de 64, e conheceram as investidas ali do comunismo entre 45, 50, 60. As ações do comunismo, né? Os sindicatos que foram criados, as ações ali em São Paulo, né, de grevistas comunistas, ali o Carlos Marighella, né, o nomezinho tão bonitinho usado pela esquerda, né, comunista que foi expulso do próprio Partido Comunista, de tão comunista que o cara era. Então, por isso que vocês podem prestar atenção que a esquerda investe na juventude de hoje. Por quê? Porque não conhecem, estudaram na era PT, a cabeça deles está dentro do conhecimento ideológico da esquerda nas escolas. Então você vê que isso se repete hoje. Então chega de socialismo científico, foco no sentimento. Afinal, o sujeito tem direito de se sentir bem, mesmo diante de execuções, como o jogador Sócrates, adorador de Fidel. Nem imaginávamos criar um monstro que hoje quer nos engolir. Aqui começamos a notar posturas totalmente contraditórias. Qual o motivo da mudança?
Após a morte de Stalin, Khrushchev o acusou de vários crimes. Os podres socialistas chegam aos livros e culminam no livro negro do comunismo. Então era preciso preparar uma rápida fuga da realidade. A era das drogas ajudou, mas o endeusamento da opinião foi fundamental para alcançar essa meta, e esse camute era os crimes comunistas. Assunto que tratarei em uma série especial de artigos. Com o passar do tempo, chegaram ao jornalismo de opinião. De repente, âncoras de jornais da TV precisavam opinar coisa impensável. Até então, apenas reportamos o que acontece. Foi assim que Cid Moreira e Sérgio Chapelin saíram do Jornal Nacional em 1996. Desde então, surgem números disputas contraditórios, num crescente até os dias de hoje. Ou seja, olha o nome que eu... Gente, lembra que eu falo pra vocês do Cid Moreira, da carreira do cara, Você vê, ele e o Sérgio Chapelin, dois grandes nomes da televisão brasileira. O Sérgio foi lá pro Globo Repórter, né? Mudou o estilo dele, né? Você vê que interessante, né? Os dois saíram fora. Fala, cara, tô fora disso. Tem o nome a zelar. Já o exemplo claro, né? William Bonner, tá aí, gente. Cada dia mais afundado, sem credibilidade. Um cara que poderia ter nome, um cara que poderia ter aí uma importância muito grande dentro do jornalismo. Hoje é um cara conhecido como o jornalista fúnebre. O jornalista do caos. Né? O jornalista da morte. Porque só fala em morte, aquela coisa fúnebre, que só em desgraça o cara fala. Então você vê, ó, Cid Moreira pegaram o beco e falaram, cara, tô fora disso. Compromisso com a informação. Eles entendiam que o jornalismo era feito para informar, não para opinar. A opinião fica por conta do cidadão que está lendo a matéria ou ouvindo a matéria. Bom, vamos lá. Desde então surge o número de espíritos contraditórios, num crescente até os dias de hoje. Quer ver? Vamos lá. Começando pelo PCdoB, partido que defende a ditadura do proletariado, dizendo que a democracia é indispensável para seus planos, claro. Ou a proposta comunista de destruição da família, admitindo incesto e pedofilia como norma. Como expliquei nesta thread, eu falei para vocês, Orlando Silva, inclusive tirou 2 vídeos meus do ar. Em 2000 encontramos outra pérola, diziam que crítica à imprensa não era ataque à liberdade de imprensa, exatamente, o oposto do que vemos hoje em dia. Ou seja, naquele tempo, quando era o governo comunista, podia criticar. Agora, por que podia criticar? Porque naquele tempo a imprensa andava de acordo com o governo. Então você ia criticar o quê, filho? Era uma falsa ideia, né? Era uma falsa ideia de liberdade à crítica. Na verdade, você não criticava porque você não tinha o que criticar. Tudo dominado, tudo aparelhado. Veja que hoje, se você faz uma crítica... porque quer calar a imprensa. Porque isso daí é autoritarismo. Porque... Ora, que eu falo pra vocês, eles dão direitos que funcionam. Que não funcionam, que nunca funcionam. Você tem o direito, mas na verdade você está mais para libertinagem do que para liberdade. Após a eleição de um presidente conservador, eis que as opiniões antes contra militares e corruptos de direita mudam de foco. O povo desperta e começa a opinar contra a esquerda. E isso, para eles, é inadmissível. Aceitam que se opõem contra tudo, menos contra a esquerda. Você pode se opor contra tudo, gente, menos contra... Se você criticar dois... porque é o ataque, porque não sei o que. Agora, você pode falar, mandar matar fulano, você pode dizer que vai cortar a cabeça do presidente, esfregar no asfalto, não tem problema nenhum. Então chegamos ao extremo oposto daquela reengenharia, a opinião antes endeusada a ponto de ser teoricamente protegida pelo artigo 5º da Constituição de 88, num passo de mágica, passa a ser perseguida pela PL 2630, obra de Alexandre e Tabata, em companhia do sinistro inquérito das fake news do STF. Mas como é possível que a opinião, a arma tão usada pela esquerda, hoje seja condenada pela mesma? 2 pesos, 2 medidas, gente. Quando eu falo de você, é opinião. Quando você fala de mim, aí não, é ataque. Esquerda, vamos lá. Seria contradição? Loucura?
A verdade nos leva a descobrir a aptidão camaleônica da esquerda, que defende a vida da companheirada, mas mata o feto indefeso. A dúvida de como a esquerda se transmuta em seu contrário pode ser encontrado não na sua ideologia, como se pensa de imediato. A ideologia se apoiou num princípio que foi bastante deturpado com o tempo. E é sobre isso que falarei em meu próximo artigo. Qual é esse princípio? Bom, vou contar como este princípio tem destruído o mundo que conhecemos. Bom, e aqui Ângelo Lourenço, quem é o nome do escritor, canal Cidade Online, jornal Cidade Online, eu vou repetir aqui, Ângelo Lourenço, é colunista do Cidade Online. Gente, por que eu trouxe isso daqui para vocês? Para vocês terem uma base do atual contexto do que nós estamos vivendo. Você acha que Bolsonaro pode chegar a meter de sola agora, fazer as mudanças que todo mundo espera? Não pode. O cara precisa se infiltrar devagarinho. O cara precisa articular o sistema. O cara, sabe, todo mundo critica o presidente, mas ó, o que a gente vê aqui? O que era defendido pela esquerda ou no passado, hoje é criticado por ela. A opinião, as liberdades que antes foram promovidos por ela, hoje são consideradas crimes. A liberdade de crítica. A não ser que você faça isso a favor deles. Aí tudo bem. Pensa nisso, depois pega esse texto, relê ele com calma, sem ter eu interrompendo ali. Você vai ter uma ideia mais ampla da coisa. Tá na descrição do vídeo, gente. Acho que vale a pena. Eu fico olhando os críticos do presidente Bolsonaro, fico me perguntando, cara, como é que esses camaradas ficam criticando um cara que 1 ano e 10 meses sem corrupção, cacete? Um cara que está inaugurando obras pra caramba dentro do país, um cara que está mudando a história. Nós estamos em primeiro lugar, gente, na recuperação econômica do mundo, caramba. Nós éramos o último, cacete, no governo passado. E não tinha pandemia. Vou tocar o barco pra frente, né? Hashtag Bolsonaro.